Queria trazer um pouco da minha percepção em relação ao Evangelho. Ao que é o verdadeiro Evangelho no meu pensamento, no que eu julgo como certo, hoje, né? A esperança do depois daqui e a expansão desta consciência, que eu acho que é o que vai fazer toda a diferença. E eu queria começar aqui com a palavra aqui de Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo estava falando aqui ainda, né, da questão do primeiro Adão e o que foi criado, né, que foi a nossa mente separada de Deus, e o segundo Adão, que era Cristo. Quando Paulo percebeu que Jesus Cristo era de fato o Cristo, o Messias, para ele foi maravilhoso, porque ele pensou, né, toda essa construção que ele fez aqui de Romanos, enfim, eu como uma criatura consciente e pensante, vou ter a oportunidade de viver algo que está além do que eu posso imaginar, algo que era lá no jardim, que eu nem entendo mais como era Deus, agora eu vou ter a oportunidade de viver depois daqui, né? Jesus é a oportunidade de eu viver isso. E eu acho que aí é a diferença do evangélico em si. Porque assim, quando eu tenho uma crença, né? Se eu sou católico, se eu sou bruxo, se eu sou espírita, se eu sou ateu, se eu sou cristão evangélico, qualquer crença que eu tenha, ou se eu não tenho crença nenhuma, se qualquer filosofia de vida, né, naturalista, quando você tem uma filosofia, uma crença, uma fé que case com a sua consciência, que sane os teus pensamentos como criatura, como um ser vivente, como um ser pensante, é o que faz a diferença, que é o que Paulo escreve com todo amor aqui em Romanos. Por quê? Quando você faz alguma coisa para agradar, crença, né, em relação à fé, filosofia, para agradar alguém, seja um parceiro, seja pai, mãe, seja amigo, ou seja mesmo a sociedade. Quando você pratica algum tipo de crença, qualquer que seja ela, fé, o que for, é cansativo, vai virar uma tormenta, vai virar uma prisão para você, porque não é algo que está alimentando a sua consciência, a sua mente, a sua alma, é mais uma tormenta do que um alívio. E quando a pessoa vê no Evangelho, vê em Cristo, sendo o Evangelho uma oportunidade de continuidade desta consciência aqui, é que faz toda a diferença. É o que Paulo escreve com tanto carinho. Quando a gente vem para esta terra, a gente nasce numa família, tem a maioria, né? Boa parte. Alguns não, né? Tem pai, mãe, aí você tem a referência familiar, aquele sistema familiar, você tem a referência da sociedade, você tem a referência em relação ao trabalho, que você tem que ser isso e aquilo, a referência da sexualidade, que você tem que ser feminino, que você tem que se comportar assim, assim, assim. Então, tem tantas coisas que a gente tem que ser, que a gente tem que cumprir, tem tantas coisas que eu tenho que ser como profissão, que eu tenho que fazer isso e aquilo. E a gente ainda se preocupar com essa questão da consciência, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu tô nessa. É isso aí que é sanar essa nossa consciência, é alimentar a nossa fé, a nossa esperança. Eu, sinceramente, tenho desde que eu me entendo por gente. Eu lembro com 13, 14 anos pensando para onde é que iam as pessoas quando elas morriam, a mente delas. Porque a pessoa ser totalmente ateu é uma libertação também, sabe? Porque a pessoa acredita só na ciência, né? No biológico, no físico, acabou, a mente acaba também e foi. Eu não consigo pensar assim. Eu penso que quando meu corpo acabar, a minha mente vai continuar. E eu
quero que ela continue. Por isso que eu tive sempre essa busca de querer conhecer Deus, 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 Deus. E eu encontrei em Cristo, para mim, ele é essa paz para mim que era para o Paulo. Como se essa minha consciência fosse ser respondida em outro lugar. Porque aqui eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, isso e aquilo. A gente não consegue nem perceber o ambiente, o firmamento, né? Como a palavra chama, né? A terra, o jardim. A gente não consegue nem entender direito, porque tem tanta coisa que a gente tem que ser que a gente não consegue nem entender o que a gente poderia ser se não tivesse que ser tanta coisa. E Paulo traz isso nessa passagem muito massa. Eu vou continuar aqui para a gente ver a interpretação do verdadeiro evangelho segundo Paulo e a minha percepção dele. Continuando no 19. Porque a ardente expectação da criatura, ela espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Lá da queda de Adão, a criatura ficou sujeita a todas essas coisas que existem, na esperança de que também a mesma criatura vai ser liberta da servidão desta corrupção, para a liberdade da glória do verdadeiro Filho de Deus. Porque mesmo que me deram um mandamento do que eu tenho que seguir, eu por ainda ser carne, eu ainda não consigo seguir totalmente. Eu tenho a mensagem espiritual na minha consciência do que eu quero ser e do que eu vou ser, mas mesmo assim faço outra coisa, porque eu sou carne, porque eu tenho os meus sentidos que me levam para determinadas coisas, tenho as minhas emoções, que eu me relaciono com todos esses sistemas que tem ao meu redor. Eu não sou totalmente só consciência para lidar com o espiritual. Tem todas essas outras coisas. Vamos continuar aqui. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas todos nós que temos as primícias do Espírito, também gememos para nós, esperando a adoção, a saber, da redenção do nosso corpo através de Cristo. Porque não só nós, seres conscientes, pensantes, né, fomos lesados por essa queda. A própria natureza foi lesada, está aí com 2 bombas atômicas ardendo no seu organismo até hoje, fora todas as outras coisas, as indústrias, os rios poluídos, os mares e todas as coisas. Então, foi uma lesão geral para tudo que foi criado, né? Para as criaturas e para toda a terra. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como pode ser esperança? Mas a esperança é aquilo que a gente espera, mas não se vê. Que é o que quem tem o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Cristo no coração, é essa minha consciência pensante que pensa além desse sistema, pensa além de tudo isso que eu tenho que ser. Podia ser outra coisa, podia ter uma ligação maior com a terra, podia ter uma ligação maior com os animais, sem qualquer outro tipo de coisa, e sem essa minha ligação com os sentidos, ligação com o emocional exacerbada que está ao meu redor. Como eu posso ser outra criatura? E Cristo aí entra como uma esperança suprema. Aí muitas vezes eu me perguntava, mas por que Cristo não explicou tudo isso? Por que ele não quis explicar como era esta dimensão, né? Que nós vivemos numa terceira dimensão de espaço. Eu vou tentar explicar aqui a minha percepção sobre dimensão. Eu imagino mais ou menos aqui é um quadrado. Aqui é um quadrado. No quadrado nós temos a dimensão cima e embaixo, né? E do lado para o outro. Mas em um cubo nós temos também a dimensão onde a gente tem a profundidade, que a gente estuda lá na geometria, né? E essa é a terceira dimensão, né? Em cima, embaixo, lá do outro, nós temos aqui essa profundidade. E na quarta dimensão seria um cubo maior em cima desse cubo. Então, existiriam várias dimensões. Mas a nossa percepção
nossa consciência, nossa mente, não consegue imaginar isso, porque a gente não consegue imaginar o que a gente não entende, né? O nosso cérebro não consegue, mas a ciência tem vários vídeos no YouTube explicando, né? Esse aqui é um videozinho bem lindo que ele explica lá, mas é mais ou menos isso o resumo. Então, eu acredito que é aí onde mora a principal diferença de alguém que tem o Evangelho de Jesus, porque casa com ele, porque tem uma ligação psicológica, emocional e de consciência com ele, porque acredita que tem esse pós de continuação e enquanto está aqui também sana toda essa percepção de vida, de ser um ser consciente dentro do sistema, mas acima de tudo isso eu sei que isso aqui vai acabar, que isso aqui é biológico, que isso aqui é físico e é finito. Aí quem acredita que acabou e pronto, ótimo, gente, meu Deus, é maravilhoso. Mas quem não acredita, procura uma filosofia, uma crença, alguma coisa que complete isso aqui. E o Evangelho de Jesus, o Jesus, para mim, completa isso aqui. E não me impede de eu acreditar em nada do que a ciência me traz. Não me impede. Nenhum tipo de conhecimento oculto ou conhecimento científico me impede de acreditar em Deus. O Big Bang, por exemplo, não me impede de acreditar em Deus. O Big Bang é a história do universo. Ele parte já de algo que é uma condensação de energia que ela inflou e se transformou, vai se transformando e está se expandindo até agora. É isso que é a história do universo. O que isso aí tira Jesus para mim? Nada. Na minha cabeça não tira nada, é muita massa. Eu quero é aprender mais, eu quero é que eles descubram cada dia mais partículas menores e menores e compreendam cada vez mais, porque eu vou querer entender cada vez mais. Não tira a minha percepção de que quando acabar este corpo físico e biológico, a minha consciência ainda vai existir. Eu até brincava com meu amigo que lá era ateu, que aí eu dizia assim, às vezes a pessoa julga o ateu ser um cara soberbo, arrogante, prepotente, porque não acredita em Deus, e acreditar em Deus é humildade. Só que, na verdade, eu acho que não. Uma pessoa que acredita apenas que é biológico e é físico, e quando acabou, a mente dele é muito mais simples do que uma mente que acredita que é biológico, que é físico, e entende tudo que é biológico, que é físico, mas acredita que a consciência dessa pessoa vai continuar depois daqui e fica buscando uma filosofia, uma crença, uma fé para alimentar essa consciência depois. É bem mais doido quem pensa assim. Então, eu penso assim, e o Evangelho de Jesus casa com o meu pensamento, segundo Paulo. Eu vou continuar bem aqui no capítulo 8, no versículo 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem mesmo a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura pode nos separar do amor de Deus. Nem está em Cristo, o nosso Senhor, qualquer tipo de separação. Então, aqui ele coloca muito bem a questão das dimensões, né? Que independente desta dimensão aqui, tanto nessa dimensão aqui, quanto na dimensão do que está no porvir, né? Do futuro, Deus vai estar comigo. A minha consciência, enfim, vai voltar ao jardim, né? Antes da queda, eu vou usar o meu segundo Adão para me ligar novamente à minha primeira consciência do que era antes. É isso que é o evangelho genuíno. É isso que faz compreender o não ataque a todas as outras pessoas. Quem se contentar e não crer, ótimo. Quem crê agora e quer condenar o outro por qualquer outra coisa, aí é onde mora o perigo. Eu não estou dizendo que muitas vezes eu não posso usar isso como crítica e como falha, porque eu tenho ego, eu tenho todas as minhas conexões emocionais, sentimentais, os meus sentidos, mas a consciência maior de tudo é Jesus. Por isso que tudo que a gente for ler, seja do Evangelho, ou seja de qualquer tipo de conhecimento científico, ou seja conhecimento oculto, cultural, a gente tem que usar Jesus como chave hermenêutica. E nada vai nos separar do amor de Cristo. Vocês verem aqui como Paulo parecia um menino ansioso, dizendo, né?
Eita, até que enfim o Cristo veio, o Messias, e agora a minha consciência vai poder se expandir aqui. E quando eu sair desse corpo biológico, morrer para mim é lucro. Vou me expandir lá também, enfim, vou estar livre disso aqui. Parece um pouco da questão do dois mundos do Platão, né? Que o Platão dizia que tinha dois mundos, o mundo das ideias, onde tudo era as primícias, era a origem de tudo, e esse mundo dos sentidos. Só que ele falava dessa libertação do corpo. Mas a filosofia não sana todas as minhas coisas. Já Jesus sana. Para mim, tá dentro de tudo, tá tudo junto e misturado. E ele é tudo e está em tudo. Então, eu queria deixar bem claro que quando a gente segue alguma fé, alguma crença, alguma filosofia de vida, mas que aquilo ali casa com a sua consciência, com o seu emocional, com o seu afetivo, com tudo que te constitui como ser vivo, como ser pensante, como ser humano, ótimo. Mas quando você faz isso para agradar alguém ou para agradar a sociedade, isso vira uma prisão. Não faz isso, cara, não faz isso. Sabe por quê? Porque você vai estar desperdiçando a sua vida e você nem sabe se essa vida vai se repetir de novo. Eu acredito que não se repete, com fé em Jesus, né? Nada de eterno retorno, pelo amor de Deus, porque não tenho interesse em repetir tudo isso aqui de novo. Estou aqui usando os meus sentidos, as minhas percepções, desenvolvendo as minhas emoções, as minhas afetividades, mas a partir daqui, quando eu sair daqui, é consciência, plenitude, e o que tiver de vir virá, mas que seja um Cristo na minha cabeça pronto. Então tem que ser agradável. Qualquer crença que você escolha, qualquer crença que você não escolha, qualquer tipo de filosofia de vida tem que ser de verdade, porque senão vira prisão. Até o evangelho pode ser prisão para muitas pessoas.